Açúcar causa câncer? Você também tem essa dúvida? O vídeo de hoje é para responder essa pergunta tão polêmica. Olá, meu nome é Ana Lúcia Bordini, eu sou nutricionista especialista em oncologia e eu coloquei uma enquete no meu Instagram com a seguinte pergunta: açúcar causa câncer? O resultado foi 55% para sim, 45% para não. E aí? Vamos ao que interessa? Bom, açúcar causa câncer? A resposta é não. Porém, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vou tentar te explicar de forma clara e fácil de entender. Não sou a favor do consumo de açúcar e consumo esporadicamente, tá? Mas, primeiro, de que açúcar você está falando? Você está falando da sacarose, que é o açúcar de mesa, que eu também não sou a favor, né? O açúcar para adoçar bebidas, para fazer doces, ou você está falando do açúcar da fruta, do carboidrato de modo geral? O açúcar comum, que é o açúcar de mesa, que a gente fala, né, a sacarose, ele não é saudável, certo? Não é recomendável por ser uma caloria vazia. Porém, ele está diretamente ligado à obesidade, por exemplo. E a obesidade, sim, é um fator de risco para o câncer. O açúcar também está ligado ao diabetes, ao envelhecimento, que causam, né, processos inflamatórios também. Mas o açúcar em si não está diretamente ligado ao surgimento, aparecimento do câncer, tá? Não sou eu falando, tem um monte de artigo científico, né? Porque tudo que a gente fala tem que ser, sim, baseado em ciência, tá? Mas quando a gente fala em carboidrato de modo geral, quando a gente fala em carboidrato que vem das frutas, que é o açúcar também, que vai virar glicose no final, esse açúcar é sim super importante para você, para mim, para todos, porque o carboidrato é a nossa primeira fonte de energia e a gente precisa sim dele. A maioria, quase todas as nossas células se alimentam sim de glicose, que vem do carboidrato, mas ele é importantíssimo para a nossa alimentação. Quando a gente fala em prevenção de câncer, aqui a gente está falando da causa, não se você tem câncer, se você está em tratamento, que isso sim será assunto para o próximo vídeo que eu postarei na próxima semana. O açúcar atrapalha o tratamento? Diminui o efeito de quimioterapia? Aumenta tumor ou não? E isso é outro assunto. Mas quando a gente está respondendo essa pergunta sobre a causa do câncer, a gente pensa em prevenção, que é para não ter o câncer. E aí, o açúcar não é o único assunto. Quando a gente fala em prevenção, a gente fala em estilo de vida saudável. E aí, se você quiser tirar o açúcar, ótimo, tá? Mas se você tiver bons hábitos alimentares, se você fizer atividade física, se você diminuir seu nível de estresse, se você evitar o tabaco, diminuir o consumo de bebida alcoólica, isso sim fará com que você previna o câncer. E comer doce, comer açúcar de vez em quando não tem problema, porque isso faz parte de um consumo alimentar em família, em festa, enfim. Tudo nessa vida é equilíbrio, inclusive o açúcar, certo? Então fica aqui a dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, porque é um assunto sim polêmico e eu acho super importante levar informação baseada em ciência para as pessoas. Se gerou dúvida, deixe sua pergunta aqui embaixo, que eu responderei sim, pergunta por pergunta, tá? E se ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Semana que vem tem mais um assunto polêmico. Até mais!